Prometeu, e ela está por aqui para a gente falar a respeito daquela questão da herança do Cid Moreira. E aí, não só na questão do Cid Moreira, mas tantas outras que a gente fala, que mesmo tendo ali, né, a herança já direcionada, muitas vezes as partes que se sentem prejudicadas querem contestar na justiça. E a gente está recebendo hoje a doutora Renata Gouveia Zaca, que é advogada. Seja bem-vinda. Tudo bem? Assunto que a gente fica patinando aqui, viu? A gente fica só nas conjecturas. Ah, mas será que pode? Será que isso? Será que aquilo? Vamos procurar entender antes de mais nada. Acho que a pergunta principal é: o testamento é soberano? Então, a vontade da pessoa que faleceu, ela vai prevalecer sobre todas as outras questões, inclusive sobre questões constitucionais? não, depende. Por exemplo, a gente tem várias situações. Se eu tenho herdeiros, se eu tenho filhos, eu posso dispor de metade do meu patrimônio. E aí essa metade eu posso dar para quem eu quiser. Então eu coloco no testamento como que eu vou querer doar. No caso do Cid, ele está tentando excluir os filhos da herança. Então, nesse caso, precisa de uma decisão judicial para poder excluir os filhos da herança. Não é só pelo testamento. Se eu deixar um testamento e falar, não quero deixar para os meus filhos, isso não é válido. Ah, isso não quer dizer muita coisa. Não. Porque, vamos só entender antes de mais nada, então, um caminho natural. Vamos supor, a pessoa não deixou testamento nenhum e vem a falecer e tem uma quantia em dinheiro para ser dividida entre os herdeiros. Essa divisão, naturalmente, 50% para a esposa, no caso a viúva, e o restante para os filhos. É assim? Depende quantos filhos e depende do regime de bens do casamento. Ah, então tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Aham. Por isso que a gente sempre fala, quanto antes de você falecer, você se organizar, fazer um planejamento, melhor. Porque, por exemplo, no caso de uma comunhão universal de bens, que é quando a pessoa casa e todos os bens da pessoa antes e durante o casamento são dos dois. Então, nesse caso, a viúva é meeira. Ela recebe 50% e os outros 50% divide entre os filhos. Tá. Se for uma comunhão parcial, os bens anteriores ao casamento é só daquele marido. Tá? E aí seria só dos filhos, não da esposa? Não, nesse caso, ela entra como herdeira. E vai ser meeira da outra metade, do patrimônio que foi durante o casamento que eles construíram. E o que era de antes do casamento fica para quem? Para os herdeiros. Para os herdeiros. Desde que não haja um Divide pacto tudo, antinupcial. Então. Entendi. Porque é comum já hoje a gente fazer um pacto antinupcial antes de casar. Então, tanto no comunhão, a gente faz mais no da separação total de bens, mas o da comunhão também pode fazer. Dizendo, regulamentando essas coisas. Assim, o que você quer que aconteça? Você consegue especificar direitinho hoje em dia, então? Basicamente, para quem você quer, como você quer, antes, num caso de uma separação, por exemplo. Sim. Hoje em dia, permite que você deixe bem organizado. Sim, sim. Mas, doutora, então é complexo, na minha opinião. Muito, Porque o que acontece? A vontade do Cid Moreira qual é? A vontade do Cid Moreira é deixar os filhos fora de toda essa história. Pela lei nacional, então, você não pode fazer isso. Não, a gente só pode excluir os herdeiros necessários, porque os filhos são herdeiros necessários. Ok. Tá? São 3 possibilidades que o Código Civil prevê. É tentativa de homicídio doloso ou homicídio doloso. Isso não aconteceu. Não aconteceu. O caso dele é a segunda possibilidade, que é calúnia, difamação em relação a ele ou à esposa. Aí, ó. Mas para isso, precisa ter uma decisão, uma sentença do juiz. Então não é só ele declarar isso. O juiz precisa autorizar. Precisa. Pelo que eu li da declaração do advogado dele e da esposa, existe uma ação criminal aonde os filhos estão sendo julgados. Se esses filhos forem julgados, forem condenados nessa ação penal, que é para o crime de calúnia, aí os filhos vão ser excluídos do testamento. Mas isso acaba sendo, desculpa enfatizar, mas deve ser uma história sem fim. Porque a gente está falando de um patrimônio que ele vai se dilapidando ao decorrer do tempo e que a decisão judicial, ela demora muito tempo para acontecer. Demora. Não é um negócio assim. A gente viu isso, inclusive, na história do Marcos Paulo, com a Antônia Fontinelli, dos bens todos ficando no meio do caminho. Então, eu acho que isso é um processo que vai demorar muito para ser resolvido. Porque, de momento algum, a Fátima vai querer abrir mão desse quinhão. Exatamente. E do desejo do Cid, do desejo do Cid. Até porque ela casou com um regime de separação obrigatória de bens por causa da idade dele. É verdade. Então, nesse caso, ela não é herdeira. Porque eles não fizeram, pelo menos no relato do advogado dela, não está constando que eles fizeram um pacto antinupcial. Para ela ser herdeira, nesse caso de separação obrigatória,
teria que ter um pacto antinupcial. Então, por isso que ele fez o testamento, para tentar ajudá-la mas na então, captação mas desse ele recurso. poderia ter feito o testamento de 50%. Isso não seria contestável. O que ele está fazendo é 100%. Ele está excluindo os filhos. Então, a contestação, a meu ver, só pode ser desses 50%. E isso fica intocável, no sentido assim, da herança dele, até esse 50% que é reservado, digamos, para os filhos, ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Enquanto o juiz não colocar uma caneta ali falando se tem ou não direito para os filhos, fica 50% intocável, é isso? É. Então, só para eu entender, no caso específico do Cid Moreira, primeiro o filho foi lá e tentou processá-lo, me corrija se eu estiver errada, tá? Que vocês conhecem esse caminho bem melhor do que eu. Tentou processá-lo pelas questões dos abusos, né? Alegando tudo isso. Não conseguiram provar, né? Então, eles perderam. Perdeu. Isso. Agora, tem também um outro processo, pelo que eu estou entendendo aqui na conversa, da parte da Fátima e do Cid por calúnia e difamação contra os filhos. Por causa desses processos. Por causa Porque desse rebateram. processo. Então, Exatamente. precisa esperar a decisão desse processo, que ainda não tem, né? Para Na área criminal. na área criminal, para dar andamento na sequência do testamento. Sim. Mas você vê Da como herança. ele já está no segundo processo e o primeiro não foi resolvido. Não, parece que os outros já acabaram, os cíveis, que eles entraram, eu não sei se tem algum recurso que cabe em andamento. Então, mas para eles conseguirem, desculpa a minha ignorância, a senhora pode me corrigir, mas hoje eles perderam o processo, Sim. certo? Aí eles agora têm que esperar mais um outro processo da justiça, acho que o criminal, se não me engano. Exatamente. Porque aí vai ser uma coisa. Então, só depois do criminal é que ele vai ter alguma prova, ele, no caso a Fátima, alguma prova para oferecer e falar, olha, seu juiz, tá aqui. Porque senão não anda nada. Não é prova, né? É a razão da exclusão Isso. dos filhos como herdeiros. E aí eles podem contestar também. Não, mas aí eles não têm mais contestação. Porque é daí encerra o dispositivo de assunto. lei. A lei fala, se ele for julgado, se for condenado no crime de calúnia em relação ao Cid ou à esposa, e aí então eles são excluídos de herdeiro. Aí Deixam de ser automático, herdeiros. Então. É bem assim, você de fato caluniou o seu pai, você difamou o seu pai. Então não existe nenhum recurso depois disso que eles Isso. podem tentar para reverter a situação e No ter herança. cível não. Quando o processo criminal acabar e se eles forem condenados, aí acabou. Acabou a Aí não discussão. tem herança mesmo. Aí não tem herança mesmo. Entendi. Olha. E os dois estão sendo processados por essa Sim, calúnia? Sim, os dois, porque os dois entraram com o processo. Ah, porque a gente chegou a pensar, né, que de repente um que acusou de abuso, que disse que sofreu abuso, etc., poderia ser excluído, e o outro que foi o filho preterido, podemos chamar assim, historicamente, pelo que a gente está entendendo da história, nunca foi reconhecido pelo pai como Isso. tal, Rodrigo. nunca teve convivência, poderia alegar essa alienação parental, de repente, para entrar nessa herança, mas tendo essa ação criminal... Mas os dois entraram alegando alienação parental. Falou que ele foi ausente, enfim, várias coisas. E aí eles entraram também com uma interdição. Então foi mais de uma ação que Os os maus filhos tratos. entraram. Interdição, falou que ele não tinha condição, que ele era senil, que sofria maus tratos, enfim. Quer dizer, tentaram várias vias, né? Tentaram várias vias, exatamente. Entendi. E deram entrevistas também, porque esse frame que a gente está vendo, esse momento aí, se não me falha a memória, é uma entrevista do Domingo Espetacular, que foi dado para a Record, onde os dois, que não tinham essa proximidade, eles acabaram revelando. E talvez, não sei se pode, doutora, a senhora pode falar para mim e para todos os telespectadores da TV Gazeta, que essa entrevista pode ser também alguma prova de uma das partes. Por exemplo, no caso da Fátima. Olha, foi isso aqui, ó. Eles falaram Acabaram em com o rede Cid. nacional, acabaram com a reputação dele em rede nacional no programa Domingo Espetacular da Record. Tá aqui, meritíssimo. Então, mas eu acho que isso também deve estar. A gente não tem acesso ao processo, mas eu deve entrar como acredito prova, né? que isso também deve ter entrado como prova. Provavelmente. Então, assim, só para ficar claro a questão de do dinheiro que vai ficar parado ali. Ninguém pode mexer em nada ainda. Não. 100% do dinheiro tem que ficar ali esperando. Vai depender da decisão judicial, né? Tá. Mas eu acredito que vai ficar... E pode ser que autorize alguma coisa para manutenção, né? Por exemplo, os imóveis, se você pagar condomínio, IPTU, enfim. Os boletos chegam. Os E a boletos viúva chegam. também precisa viver, né? Exatamente. Então, eu acredito que
Alguma coisa é liberado nesse sentido. Mas enquanto não tiver uma decisão do criminal, eu acredito que vai ficar suspenso, porque o processo já está em andamento. Até porque, então, no caso dela, ela não tem direito a 50%, porque ela assinou, ela já entrou com um regime diferenciado pela idade avançada dele, como você explicou. Entendi. A validação dela como herdeira de algo é só pelo testamento do Cid. Pergunta, no caso, tem algum imóvel que foi passado para o nome dela antes do Cid morrer? Isso também entra como uma herança? Isso entra de alguma forma ou é dela e ninguém toca? É dela. A não ser que entre com uma ação para tentar anular esse ato. Mas aí tem que ter alguma fraude, comprovar algum vício nessa venda, nessa doação. É porque tem essas acusações por parte dos filhos de que ela também pegou alguns imóveis, teria vendido. Mas isso mas isso é uma ação separada. Isso não entra aqui na questão do inventário. Corre de outra forma. De outra forma, tem que entrar com uma ação autônoma para contestar essa transição. E o que ela pode ficar, por exemplo? Estamos discutindo 60 milhões, teoricamente, se fala no número de 60 milhões de reais. O que pode ser a parte da Fátima, já que ela não tinha essa vontade, quer dizer, ela quando casou teve que assinar esse papel que não dá direito a ela de herança. O que hoje, se a gente, basicamente, o que ela ficaria de dinheiro? Nada? Não, depende. Se não tivesse testamento, nada. Ah, se não tivesse testamento. Como tem o testamento, aí agora vai ter que aguardar a discussão. Se vai ser válido o testamento, se ele vai invalidar todo ou se pelo menos 50% vai ser dela. O mínimo 50% ela é dela. Se ele não invalidar inteiro o testamento, né? Existe essa possibilidade. Então vamos tentar entender o que ele poderia ter feito, se é que tem alguma coisa que poderia ter sido feita, para que não tivesse discussão no testamento dele. Teria alguma outra forma dele colocar a Fátima numa situação mais segura com relação a esse dinheiro? Ou ele fez o que precisava fazer? Por exemplo, a gente chegou a comentar aqui que todos os anos um médico laudava a sanidade mental, por exemplo, né? Deixou o testamento lá certinho, feito, lavrado, como deveria. Passou já alguns móveis para ela não ficar desassistida. Quer dizer, dá a impressão de que eles tentaram se calçar de várias formas antes que ele viesse a faltar, né? Teria algo a mais que ele poderia fazer para não ter contestação nesse testamento? Não, porque precisa dessa decisão do criminal. Ah, tá. A partir do momento, então, que, para além do caso do Cid, né? A partir do momento que uma pessoa deixa em testamento que ela não quer que os filhos tenham acesso a nada, isso é difícil isso não parar na justiça no sentido de ser contestado. Assim, só pelo fato da pessoa falar, olha, não quero que os meus filhos tenham acesso, não, isso não tem validade. Certo. Tá? É só nessas hipóteses, 3 hipóteses legais. Tá? Qual que é a terceira? A terceira é se ele fraudar ou impedir que o de cujos, que a gente chama, se eu estiver falando muita linguagem técnica, vocês me corrijam. O juridiquês. O juridiquês. O de cujos é quem falece, tá? Então, falecido. O falecido. Se um dos herdeiros impossibilitar que o falecido tenha livre acesso ao seu patrimônio, tentar fraudar de alguma forma, aí ele também pode ser excluído. Essa é a terceira hipótese. Decujus seria a vontade do falecido? Não, decujus é o falecido. Ah, tá. Quando entra a gente é o nome do falecido que nós damos no processo de inventário. Entendi. Então a gente pode dizer que todo testamento pode ser contestado? A gente pode encontrar o pelinho no ovo ali? Por exemplo, por mais que tenha sido feita uma separação, vamos supor que o Cid tivesse colocado imóveis para os filhos, dinheiro para os filhos também e tal, eles poderiam não concordar com aquilo. Eu estou com pouco, eu quero mais. Ele sempre pode entrar com uma contestação do testamento? Pode, mas nem sempre ele vai ter eu falo assim, papel aceita tudo, né? Sim. Você pode entrar e coisar, mas assim, você tem algum argumento legítimo? Não é só Pode não entrar. conseguir. Provavelmente, se ele tivesse deixado, por exemplo, 50% para ela e os outros 50% ele tivesse deixado para os filhos, em princípio não tem argumento legítimo. Que a gente vê aquela coisa de novela muitas vezes, que é interessante, né? Tá lá, morreu aquele milionário, aí vai lá os herdeiros, sentam em volta da mesa. Vai abrir o testamento. Vai abrir o testamento. Um fica feliz, o outro chora, não sei o quê. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta e aquilo que está no papel é o que vai se fazer valer. Mas não, sempre tem discussão na justiça, dependendo do que a pessoa quiser alegar. O que a gente sempre fala é assim, quanto antes você planejar, é melhor. Porque assim, e até essas pessoas participam, quer dizer, você já ou doa em vida, ou faz esse planejamento já bem direitinho, porque a chance de dar errado na frente, de dar um litígio, é menor.
E o que é fazer direitinho, doutora, só para finalizar? É sentar, vamos supor, eu tenho X empresas, meu patrimônio, sabe, eu tenho 25 imóveis, então tá bom, quanto vale cada um? Então tá bom, quando eu falecer, esse patrimônio, essa empresa vai ficar para o filho tal, esse imóvel, pro filho tal, sempre de uma forma que eles acharam, porque como ele pode dispor de 50%, ele pode dispor. Então assim, não adianta alguém reclamar, mas eu queria aquele. Entendi. Entendeu? Então assim, eu faço de uma forma clara, né? Tá. E 100% você também consegue, no sentido de filhos e esposa ou marido? Você consegue falar ainda quero que além dos 50, tenha os outros 50 também, meus filhos. Sim. Você pode, os 50 que você pode mexer, você pode inclusive dar para os filhos também. Também. Da forma que você quiser, você pode mexer nesses 50. Entendi. Difícil, hein, doutora? Difícil, Mas fácil assunto morrer complexo. duro, né? Que não sobra nada pra ninguém. O bom de não ter Entendeu? herança é isso. Morre duro, não sobra nada pra ninguém, vocês não vão discutir nada. Porque, duro gente, é Te quando a garanto gente que não tem deixa. briga. não é, doutora? Quanto mais dinheiro tem, mais briga tem. Mais briga tem, a gente vê isso em Nossa. todos os testamentos. É Marcos Paulo, É. é Chico Anísio, é todo mundo, Gugu, enfim, né? É. O duro é quando a gente deixa a dívida pro pessoal brigar, ver quem vai pagar, né? Tem Não, essa. mas a dívida é só de acordo até o limite do patrimônio que deixa da herança. Exatamente, mais que isso não, né? Não. Mas às vezes o pessoal fica tentando pegar. Você fica, mas a vida não, mas inteira. não vai. Conheço esse assunto. Doutora, obrigada, viu? Imagina. Obrigada pela sua presença Ajudou. aqui. Ajudou bastante, porque assim a gente não fica mais nas conjecturas depois, né, exato. gente? Renata Gouveia Zaca, advogada, especialista em direito de sucessões. Obrigada pela sua presença Imagina. aqui. Vou deixar o site para você conhecer mais o trabalho do grupo. Gouveia. Não tem ponto. Gouveia Zaca. Com 2 Ks, gouveiazaca.com.br. Obrigada, viu, querida? Imagina. A gente fica...